Fala aí, eu sou o Paulo do Responde Aí e hoje a gente vai resolver um exercício sobre refração. Bora ler nosso enunciado então? Então ele diz o seguinte: a figura abaixo mostra um peixe e um banhista, né? Então a gente tem a seguinte situação. Então a gente tem aqui o nosso peixinho, né? Aqui o nosso peixe punk. E a gente tem a pessoa aqui. Não dá pra ver, mas está bem clarinho aqui. Mas aqui ele está dentro da água, tá? A água vai até esse nível aqui, né? Deixa eu até fazer uma linha para ficar mais claro do nível, tá? Então, esse é o nível da água, ok? E aí, a gente tem 4 pontos, A, B, C e D, que são pontos que vão ser importantes para o nosso exercício, ok? Então, aqui é água e aqui é ar, ok? Maravilha. Então, a gente tem essa situação aí. E aí o item A ele pergunta: o banhista vê o peixe mais próximo do ponto A ou do ponto B? E aí, para a gente responder isso, a gente vai ter que... tem outro item antes de eu falar. Então, o próximo item também, ele diz o seguinte: agora o peixe. O peixe vê a cabeça do banhista mais próximo do ponto C ou do ponto D? Então, a gente vai ver como é que a gente resolve este exercício, ok? Então, para isso, antes de mais nada, a gente precisa lembrar uma coisinha, ok? Então, nosso passo 1 é lembrar da lei de Snell. O que a lei de Snell diz, né? Então, a gente tem o seguinte: a gente tem um feixe, ele incide sobre a interface entre dois meios, né? Um meio tem um índice de refração NI e o outro meio tem um índice de refração NR, ok? Então ele incide com o ângulo θi com relação a normal, né? E o ângulo, esse feixe, ele é refratado com o ângulo θr também com relação ao normal. O que a lei de Snell diz? A lei de Snell diz que NI seno de θi é igual a NR seno de θr. Então essas quantidades, NI, NR, θi e θr, se relacionam dessa forma, ok? Maravilha, né? Então, a gente tem duas situações distintas, tá? Para esses valores, tanto de NI e NR, quanto θi e θr. Então, o primeiro caso é quando a gente tem o índice de refração NI, né, do meio incidente é maior do que do meio refratado, né? Vamos dizer assim. Então, quando I é igual a NR, né? Se a gente lembrar da nossa lei de Snell, que é NI seno de θi, NR seno de θr. Se a gente lembrar, se NI é maior do que NR, para manter a igualdade, eu tenho que ter que θi é menor do que θr, né? Então, θi é menor do que θr. E aí, o que a gente tem é que, na verdade, o que vai acontecer é que a gente vai ter uma situação desse tipo. Então, o feixe, quando ele incidir, ele vai ter um ângulo θi menor do que θr. Então, o feixe incidente está mais próximo do normal do que o feixe refratado. Ok? Maravilha. Mas aí a gente também pode ter a situação onde NI é menor do que NR. E aí, novamente, se NI é menor do que NR, então θi tem que ser maior do que θr, né? E aí a gente tem θi maior do que a θr, ok? E aí, quando a gente tem essa situação, a gente tem alguma coisa desse tipo, né? Então, o feixe ele incide com o ângulo θi, né? E refrata com o ângulo θr. Só que θr, ele tá o feixe refratado ele está mais próximo da normal do que o feixe incidente, ok? Então, maravilha, a gente já sabe essa situação aí. Então, vamos utilizar isso para resolver o nosso problema, ok? Então, o que a gente pode fazer, né? Então, o passo 2 vai ser resolver a própria letra A, né? Lembrando que a letra A ele pergunta, o banhista ele vê o peixe mais próximo do ponto A ou do ponto B? Então, para isso, a gente tem que lembrar que para o banhista ver o peixe, a luz vem do peixe, né?
Então, se a luz vem do peixe, então significa que o feixe ele vai da água para o ar, ok? Então, se ele vai da água para o ar, a gente tem que o índice de refração do meio incidente é o índice de refração da água, e o índice de refração do meio refratado, né, vamos dizer assim, é o índice de refração do ar, né, porque vai estar no ar. E aí, a gente tem o quê? Que, como o índice de refração da água é 1,33 e do ar é 1, praticamente 1, a gente tem que NI é maior do que NR. Então, o ângulo de incidência vai ser menor do que o ângulo de refração, ok? Então, para a gente, já que a gente já sabe que o ângulo de incidência vai ser menor do que o ângulo de refração, lembrando que o feixe vai da água para o ar, então a gente tem a seguinte situação. Então a gente tem aqui, ó, a gente tem o nosso peixe punk, a gente tem o ponto A e o ponto B, né? Então vou desenhar os feixes aqui para a gente entender melhor. Então, se ele vai do peixe para a cabeça da pessoa, então o feixe ele faz isso, né? Alguma coisa desse tipo, ok? E aí, como o ângulo de... Esse é o ângulo de incidência, tá? Esse é o θi, né? Lembrando que o feixe ele está subindo. Então, como o θi é menor do que θr, então o feixe vai fazer esse tipo de curva, ok? E aqui vai ser o meu θr, ok? Só que o que ele pergunta? Ele pergunta se está mais próximo do ponto A ou do ponto B. Lembra que a nossa visão, ela não consegue enxergar essa curva da luz, né? Então o que ele faz? Ele projeta a luz de uma forma reta. E aí é como se a luz estivesse vindo reta da onde? Do meu ponto A, ok? Então, para o cara que está aqui dentro, para o cara, ele vai ver o peixe mais próximo do ponto A. Então a resposta é que o peixe, para ele, vai estar mais próximo do ponto A, ok? Maravilha, né? Já respondemos o item A, agora vamos responder o item B, né? O item B, ele pergunta o seguinte, né? Ele pergunta como é que o peixe vê, né? Agora, se o peixe vê a cabeça do banhista mais próxima do ponto D ou do ponto C ou D. Então, a gente faz a mesma análise, né? A luz, para o peixe ver, a luz vem da cabeça do banhista. Então, significa que o feixe vai do ar para a água. Então, se o feixe vai do ar para a água, a gente tem a situação invertida. Agora, o meu meio de incidência é o ar e o meio de refração é a água, né? Vamos pensar assim. E aí, o que eu tenho agora é que o meu índice de refração do meio incidente é menor do que NR. E aí, significa que o meu ângulo de incidência vai ser maior do que o meu ângulo de refração, ok? E aí, já que eu tenho essa informação, eu posso fazer o seguinte. Eu tenho aqui o meu feixe, né? Opa, desculpa. Quase deu um spoiler aí. Espero que você não tenha pego. Então aqui eu tenho meus pontos D e E. Então, lembra que a luz ela vai da cabeça da pessoa até o peixe, né? Então, ela vem para cá, né? Fazendo um ângulo de incidência θi, desculpa. Ok? E aí, o ângulo de incidência ele é maior do que o ângulo de refração, né? Então, vai ficar alguma coisa assim. Ok? E esse vai ser o ângulo de refração. Lembrando que o feixe está fazendo isso. Ok? Novamente, o peixe ele vai entender, na verdade, como que a luz, na verdade, faz uma linha reta. Então, o que ele vai ver... Opa, de novo. O que ele vai ver é uma prolongação desse feixe aqui. Então, para ele, a cabeça do homem, do banhista, vai estar mais próxima do ponto C do que do ponto D. Ok? Então, a resposta, que eu já estou dando spoiler já tem um tempo, é que a resposta é para o peixe. Ele vai ver a cabeça do banhista mais próxima do ponto C. Ok?
Bom, esse vídeo te ajudou? Responde aí